Catar concorda em revisar relação com Hamas após pressão dos Estados Unidos. Por redação. O Catar concordou em revisar a relação com o grupo terrorista Hamas após um acordo com os Estados Unidos para a libertação de 220 reféns do grupo que estão na faixa de Gaza, segundo 4 diplomatas americanos ouvidos pelo jornal The Washington Post. O acordo é uma tentativa de equilibrar o objetivo americano imediato de resgatar o maior número de reféns e o plano a longo prazo de isolar o Hamas por causa do ataque do dia 7 em Israel. O acordo, não comentado anteriormente, foi debatido durante uma reunião do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. Ainda não está decidido se a revisão vai implicar em uma saída dos líderes do Hamas que residem no Catar, onde possuem um escritório político. O Catar tem sido fundamental para ajudar os Estados Unidos e Israel a garantir a libertação de reféns e se comunicar com o grupo terrorista Hamas sobre outras questões urgentes, como o fluxo de ajuda humanitária para Gaza e a passagem segura de palestinos com dupla nacionalidade para fora do enclave. Mas o país também fornece abrigo a líderes políticos do Hamas e cedia um escritório para suas operações há mais de uma década, o que o deixa sob escrutínio congressistas americanos mais próximos de Israel. Na semana passada, Blinken foi questionado sobre como os Estados Unidos avaliam a relação de Doha com o Hamas, mas se ateve a responder sobre o papel do país na mediação da crise dos reféns. Tudo o que posso dizer em relação ao Catar é, neste caso, que apreciamos muito sua assistência, disse o chefe da diplomacia americana. Queremos nos concentrar em garantir que estamos recebendo aqueles que permanecem reféns de volta para casa e com seus entes queridos. Isso é o mais importante. Desde o ataque terrorista do Hamas, o governo Biden tem adotado a política de Israel de fazer uma comparação entre o Hamas e o Estado Islâmico, pressionando governos estrangeiros e instituições a cortarem laços com a organização terrorista que governa a faixa de Gaza desde 2007. O Departamento do Tesouro lançou uma campanha global, impondo sanções aos membros do grupo terrorista Hamas e facilitadores financeiros na Argélia, Sudão, Turquia, Catar e outros lugares. O grupo terrorista recebe apoio econômico e militar do Irã, o principal adversário de Israel. Apesar disso, uma política de tolerância zero nas associações do Hamas ameaça as delicadas negociações de reféns entre o grupo terrorista e o Catar. Na sexta-feira passada, 22 mulheres israelenses com passaporte americano foram libertadas. Na segunda-feira, 23, outras 2 reféns idosas também saíram do cativeiro na faixa de Gaza. O governo israelense afirmou na quarta-feira, 25, que mais da metade dos reféns que foram sequestrados pelo grupo terrorista Hamas têm passaportes de países estrangeiros, incluindo 54 tailandeses, 15 argentinos, 12 alemães, 12 americanos, 6 franceses e 6 russos. Mais do que qualquer conflito anterior no Oriente Médio, a guerra entre Israel e o Hamas está testando a capacidade do Catar de gerenciar seu portfólio diversificado de contatos sem cruzar limites com seus principais parceiros. Seus recentes esforços de mediação provocaram aplausos dos Estados Unidos e elogios raros de Israel. O Catar está se tornando uma parte essencial e uma parte interessada na facilitação de soluções humanitárias. Os esforços diplomáticos do Catar são cruciais neste momento, afirmou o conselheiro de Segurança Nacional israelense, Tsachi Hanegbi, em comunicado na quarta-feira, 25. Embora a possível saída dos líderes do grupo terrorista Hamas do Catar representasse um objetivo há muito almejado pelo Partido Republicano nos Estados Unidos, provavelmente levaria os representantes do grupo terrorista a fixar residência em portos menos amigáveis, segundo especialistas, diminuindo potencialmente a capacidade de negociação do Ocidente em questões espinhosas, como acordos de cessar-fogo, pausas humanitárias ou trocas de prisioneiros. Se os líderes do Hamas deixassem o Catar, provavelmente iriam para o Irã, Síria ou o Líbano, ou para algum lugar mais distante,
como a Argélia, aponta Bruce Riedel, especialista em Oriente Médio e antigo funcionário da CIA. O Catar, ao contrário de muitos países no Oriente Médio, tem procurado manter linhas de comunicação abertas em toda a região e alavancar os seus laços com um conjunto diversificado de interlocutores. Como defensor da causa palestina, a nação rica de 2,7 milhões de pessoas paga os salários dos funcionários públicos em Gaza e faz transferências diretas de dinheiro para as famílias pobres do enclave palestino. Doha abriga líderes importantes do grupo terrorista Hamas como Ismail Haniyeh, líder supremo do grupo, e Khaled Mashal, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato de Israel em 1997. Em 2012, o então emir do Catar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, tornou-se o primeiro chefe de Estado a visitar a faixa de Gaza. Além de negociar a libertação de reféns, o Catar também desempenhou um papel de intermediário para os Estados Unidos em diversas situações. Na recente troca de prisioneiros dos Estados Unidos com o Irã, envolvendo o desbloqueio de 6 milhões de dólares em receitas petrolíferas iranianas, o Catar concordou em gerir o dinheiro. O acordo limitou o acesso do Irã aos fundos a produtos humanitários, como alimentos e medicamentos. Mas depois do ataque de 7 de outubro e em resposta à pressão do Congresso dos Estados Unidos, Doha e Washington concordaram em não atender aos pedidos de Teherã para aceder a esses fundos por enquanto. O Catar tem uma política externa de 360 graus, disse Riedel. Eles hospedam altos funcionários políticos do Hamas. Eles fornecem aos Estados Unidos uma enorme base aérea e eles conversam com os iranianos. W Post